Muito bem, olha só, estamos aqui com uma grande ferramenta matemática, né? Pode se encontrar em física, matemática, química, biologia, engenharia, contabilidade, administração, ou seja, em toda a área que trabalha com relação entre grandezas, a gente consegue utilizar a regra de 3 como ferramenta para a resolução de alguns problemas, né? No caso, vários problemas. Eu trouxe aqui uma sequência de questões que nos permitirá trabalhar tanto com a regra de 3 simples quanto composta. A começar aqui pela aplicação número 1, que diz: um operário faz em 3 dias uma obra cujo coeficiente de dificuldade é 1,2. Quantos dias este operário levará para fazer outra obra de coeficiente 0,8? Então nós estamos vendo aqui que tem duas grandezas, né? A grandeza dias e a grandeza dificuldade. Essa regra de 3 ela veio bem intrigante, né? Bem instigante também por causa disso, né? Está envolvendo a dificuldade. Então nós temos dificuldade e dias, né? Em 3 dias ele fez uma obra que tinha dificuldade 1,2. Aí ele quer saber em quantos dias ele fará outra obra com o coeficiente 0,8. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: sempre que você fizer a regra de 3, você escreve a coluna que tem o x, ou seja, 3 sobre x igual. E agora faz a análise com o outro parâmetro. O que aconteceu com o coeficiente de dificuldade? Diminuiu. Então, se o coeficiente de dificuldade diminui, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai diminuir também. Porque se o coeficiente de dificuldade diminui, significa dizer que é mais fácil de fazer a obra, né? Então eu vou fazer essa obra em menos tempo, o que nos faz repetir a coluna do mesmo jeito que está. Ok, para resolver isso aqui, nós temos vários caminhos. Um deles é tirar essa vírgula, né? Ou seja, multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, se você está atento, ó, 3 sobre x é igual. Se eu multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, fica quanto? 12 sobre 8. Fazendo meio pelos extremos, vai ficar o quê? 12x igual a 3 vezes 8, que dá 24. Então fica x igual a 24 sobre 12, que dá um valor de 2 dias. Alternativa D. Vamos para a próxima questão. Muito bem, agora estamos com a questão número 2, né? Que diz: se m homens, olha a grandeza aí, ó, m homens fazem um trabalho em n dias, então m mais p homens de mesma força de trabalho podem fazer o mesmo trabalho em... Aí tá aí as alternativas, né? Não vamos deixar abalar por essas alternativas escritas desse jeito, mas vai ser muito simples. Basta a gente fazer a mesma coisa que fizemos na outra, né? Ou seja, se m homens, ou seja, número de homens, né? Vamos colocar aqui homens. E a outra grandeza faz um trabalho em n dias, ou seja, dias. Pronto, então m homens faz um trabalho em n dias. Aí ele fala, então, m mais p homens de mesma força de trabalho podem fazer esse trabalho em x. O que eu falei? Que basta pegar a coluna do x, né, e isolar, ou seja, n sobre x igual. E agora faz a relação. O que foi que aconteceu com o número de homens? Olha, era m, agora é m mais p, o que significa dizer que aumentou a quantidade de homens. Você concorda comigo que se a quantidade de homens aumentar, eles vão fazer o trabalho em menos tempo? Sim. Então, se isso é verdade, a regra de 3 é de proporção inversa, ou seja, pega a fração e inverte, né? Se era m sobre m mais p, agora você vai escrever m mais p sobre m. E agora não tem o que fazer a não ser multiplicar meio por extremo, né? Lembrando que aqui tem como fosse um parênteses, ou seja, x vezes m mais p é igual a n vezes m. Aí quem está multiplicando passa dividindo, né? Ou seja, x é igual a n vezes m sobre m mais p, que é exatamente o que se verifica aqui no item A. Muito bem, vamos agora para a aplicação número 3. Nessa aplicação 3, encontramos um problema clássico de regra de 3, que eu vou dizer uma característica dela no final da questão. Para percorrer uma distância entre duas cidades, um avião gasta 3 horas a 400 km por hora, ou seja, uma velocidade, né? Se quiser reduzir o tempo gasto para 2/3, qual deverá ser sua velocidade? Aí você vem cá rapidinho e faz a mesma coisa, né? Segue o padrão. Nós temos duas grandezas. Ele fala de distância entre as cidades, gasta 3 horas, ou seja, tempo em hora. E a outra grandeza é km por hora, ou seja, velocidade, que é em quilômetros por hora. Ok. Aí ele disse, o avião gasta 3 horas a 400 por hora, ou seja, 3 horas a 400 km por hora. Se quiser reduzir o tempo gasto para 2/3, ou seja, se você colocar o 2 sobre 3 aqui, talvez você encontre
encontre uma resposta aqui, certo? Mas não faça isso. Ele quer que você reduza para 2/3, olha. 2/3. Mas de quem? 2/3 do tempo que ele gastou quando estava com 400 por hora, que foi de 3 horas. Ou seja, é esse tempo aqui que vai para cá. E obviamente você quer saber qual é a velocidade. De novo, né? Pega aqui a coluna do x, ou seja, 400 sobre x é igual. Aí agora você pensa, o que aconteceu com o tempo? Vamos fazer esse rascunhozinho bem aqui, ó. 2 sobre 3 vezes 3. Ora, tira o 3 que está aqui com o 3 que está aqui, ficou quem? Aqui embaixo tem 1, né? 2. Então o tempo é de 2 horas. Isso aqui tudo é 2. Então, o que aconteceu? Vou até escrever bem aqui. 2 horas. De 3 horas veio para 2. Então, se ele fez o trajeto em menos tempo, é porque ele foi mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Então, essa proporção é o quê? Inversa. Que é exatamente o que eu ia te dizer. Se você vê uma relação entre horas, tempo, né, em qualquer unidade que seja, e velocidade, sempre a relação é inversa. Se um estiver aumentando, é porque o outro está diminuindo. Então, nós vamos fazer aqui a razão inversa, né? Ou seja, 2 sobre 3, já que seria 3 sobre 2. Então, pronto. Multiplicando aqui meio por extremo, vamos ter 2x igual a 3 vezes 400. Então, x é igual, isso aqui dá 1.200, né? Sobre 2. Portanto, o meu x, né, que é uma velocidade, vai ser de 1.200 para 2, 600 km por hora. Alternativa D. Vamos lá para a próxima questão. Muito bem, então vamos aqui para a leitura, né? Sabendo que 16 operários de habilidade 9 poderiam fazer certa obra em 20 dias, trabalhando 5 horas por dia, qual a habilidade de 20 operários que fariam a mesma obra em 15 dias trabalhando 4 horas por dia? Nós temos só que perceber que quando ele faz uma relação entre vários parâmetros, a regra de 3 deixa de ser simples e passa a ser composta, né? Então nós temos aqui, ó, operários, habilidade, dias, 5 horas por dia. Então já dá para montar aqui a nossa regrinha de 3, né? Nós temos os operários, nós temos a habilidade, nós temos horas por dia, né? E temos o que também? Dias. Ok, então é só substituir. São 16 operários na primeira situação, com habilidade 9, trabalhando 5 horas por dia durante 20 dias. Foi o que a gente leu até aqui, né? Qual a habilidade de 20 operários? Então você vem cá e coloca o 20, né? Que fariam a mesma obra em 15 dias, ou seja, bem aqui fica um 15, né? Grandeza abaixo de grandeza, trabalhando 4 horas por dia. Então você vem para cá, coloca um 4 e ele pergunta qual a habilidade. Eu sei que você está lembrando da nossa regrinha, né? Então, 9 sobre x, muita atenção aqui, regra de 3 composta, nós vamos ter que analisar um por um. Mas eu acredito que você vai gostar do que vai acontecer aqui. Ó. O que aconteceu com a quantidade de operários? Aumentou. Se a quantidade de operários aumentou, é porque a habilidade deles era o quê? Menor, não é isso? É a única condição para ter sido preciso aumentar a quantidade de operários, né? Então, essa razão é o quê? Inversa. Portanto, você vai escrever 20 sobre 16 vezes. O que aconteceu com a quantidade de horas por dia? Diminuiu. Então, se o serviço foi feito gastando menos hora por dia, é porque os funcionários estavam mais ágeis, ou seja, a habilidade aumentou. Então, quando uma grandeza diminui e outra aumenta, a razão é o quê? Inversa. Portanto, você vai escrever 4 sobre 5, né? Vezes. O que aconteceu com a quantidade de dias? Diminuiu. Então, do mesmo jeito, né? Se a quantidade de dias diminuiu, é porque, com certeza, os funcionários estavam trabalhando com uma habilidade um pouco maior. É a única condição para que o tempo diminua, o tempo de serviço, né? Então, nós vamos fazer aqui agora 15 sobre 20. Pronto. E agora é só resolver. Você está vendo que aqui em cima tem um 20, aqui embaixo tem um 20, né? Então você pode tirar. Fica 9 sobre x igual. Aqui tem 4 vezes 15, que dá 60. E aqui tem 16 vezes 5, que dá 80. Aí tira um zerinho com um zerinho, né? E pode multiplicar cruzado. Olha aí. 9 sobre x igual a 6 sobre 8. Então 6x é igual a 9 vezes 8. Então x vai ser, onde x vai ser 9 vezes 8, que dá 72. Sobre 6. Portanto, x é igual a habilidade 12. Pronto, então a habilidade tinha que ser 12, para que essa condição aqui tenha todo sentido. Vamos para o quinto problema. Muito bem, aqui no quinto problema a gente está vendo que uma fazenda tem 30 cavalos e ração estocada para alimentar durante 2 meses. Se forem vendidos 10 cavalos e a ração for reduzida à metade, os cavalos restantes poderão ser alimentados durante... Muito bem, outra regra de 3. Agora ela é simples ou
composta. Vamos anotar aqui 30 cavalos, ou seja, número de cavalos, né? E alimentos para 2 meses, ou seja, tempo em meses. Muito bem, então são 30 cavalos em quantos meses? 2 meses. Ótimo. Aí agora ele quer saber se for vendido 10 cavalos. Se forem vendidos 10 cavalos, de 30 vai ficar quanto? Ora, 30 menos 10. Então restam 20 cavalos. Aí vai dar para alimentar eles em quantos meses? X. Eu só queria que você percebesse agora que tem mais uma grandeza que está implícita aqui no problema, né? Ó. E ração estocada para alimentá-los durante 2 meses. Ou seja, você tem que escrever o terceiro parâmetro, que é a ração. Então, agora você coloca, né? Eles tinham ração para alimentá-los. Você pode representar ela como sendo 1. Por quê? Porque ele está dizendo que a ração foi reduzida à metade. Então, você pode escrever aqui sem medo 1 sobre 2. Aí você pode dizer, vixe, eu não teria pensado nisso. Pois é, mas tá aí, ó. Chama de 1. Então, se for reduzida à metade, fica 1 sobre 2, né? Aí agora você pode fazer a regrinha, né? Isola aqui a coluna do x. Então, fica 2 sobre x igual. O que aconteceu com a quantidade de cavalos? Diminuiu. Então, o que você acha que vai acontecer com a quantidade de meses alimentando eles? Se tem menos cavalo para comer, então a quantidade de meses vai aumentar, né? Vai dar para mantê-los mais tempo, ou seja, razão inversa. Então, você vai escrever não 30 sobre 20, e sim 20 sobre 30. Ótimo. Vezes. E agora, você vai olhar para a ração. O que aconteceu com a ração? A ração foi reduzida à metade. Então, se a ração foi reduzida, o que vai acontecer com a quantidade de meses? Vai diminuir. Então, a razão é o quê? Diminuiu a ração, diminui os meses. Então, a razão é direta. Portanto, pode escrever do mesmo jeito. 1 sobre 2 é 0,5, né? Vou escrever aqui. Ok. Então, a gente pode tirar esse zerinho aqui, né? 2 sobre x igual. 2 vezes 1 é 2 sobre 3 vezes 0,5, né? Que vai dar 1,5. Então, x vezes 2 é 2x igual a 2 vezes 1,5. Você está vendo que 2 vezes 1,5 dá 3. E 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, você pode só fazer isso aqui também, né? Ó, tira esse 2 com esse e termina a continha com x igual a 1,5. Olhe só para a unidade de medida, né? Meses. Então, aqui é meses. Aí você olha para as alternativas e não tem dias, né? Aí você lembra que um mês tem 30 dias. Então, quantos dias eu vou ter em 1,5 meses? Olha aí, outra regrinha de 3 dentro do problema, né? Só que essa aqui já é simples. X vezes 1 é x e 1,5 vezes 30 dá 45 dias. Muito bem, essa aqui é a resposta que está no item D. Obrigado e até a próxima.